Orlando, vivendo aqui no Rio de Janeiro, eu falo aqui do Rio também, talvez um momento triste da história com proporções inimagináveis. Já passa de Carandiru em números e a gente assistiu aí cenas de corpos no meio de praça, corpos sendo retirados do mato pelos próprios parentes daqueles que foram mortos, Kombi fazendo transporte, corpos também decapitados. Então a gente assiste uma cena triste, revoltante, e de outro lado a gente vê o governador dizendo que só os 4 policiais mortos que são as vítimas. E ele ainda reafirmou agora à tarde em caixa alta que somente os 4 policiais mortos são vítimas em tudo isso que está aí. Qual é a tua primeira análise, meu caro, enquanto delegado de Polícia Civil aposentado? Qual é a tua primeira análise disso que a gente está vendo? Tem muita gente palpitando, evidentemente, que isso foi premeditado, que tem a ver com o discurso do Lula, que escorregou lá no discurso e falou dos traficantes, que foi feito dias depois para surfar em cima disso. Como é que tu vê esta operação? O que faltou, o que falhou e por que ocorreu dessa forma? O que a gente pode dizer para começar a conversar? Então, acho que a operação falhou no conceito, né? Eu vi alguns âncoras da mídia corporativa, eu vou citar, né? Foi até da Globo News, ele disse que a operação era necessária, mas foi desastrosa. Então, quer dizer, o conceito de que a repressão nessa forma militarizada, né, operações militarizadas no sentido da própria operatividade da polícia nessas comunidades para enfrentar a questão problema, que é o domínio territorial, né, o comércio de drogas ilícitas e o controle de diversas economias daquele local, né, e essa prática não tem surtido resultado e ela tem sido realizada pelo menos há mais de 40, pelo menos 40 anos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, é como se você tentasse repetir um remédio que você sabe que não funciona, né? Mas, né, todo esse espetáculo midiático dessas grandes operações não foi por menos que eles organizaram 2.500 policiais para fazer, né, essa operação. Então, se era uma operação que tinha uma investigação de mais de um ano, que já sabia onde estavam as armas ou onde estavam os marginais que tinham mandado de prisão, né? Se houvesse o mínimo de inteligência, não precisaria de 2.500 policiais, né, para essa operação. Seria mais pontual, mais marcada. Mas isso não aconteceu. Era um espetáculo televisionado, né, onde essa produção dos cadáveres, aí sim, talvez já estivesse no planejamento da operação. Ou seja, acredito eu, da forma como a operação ocorreu, né? Lógico, houve resistência, né, dos marginais, claro, não estamos negando isso, né? Mas a quantidade de pessoas mortas nessa operação demonstra que havia já, né, uma predisposição das forças policiais para produzir essa quantidade de mortos. E aí eu vou chamar a atenção pelo seguinte, repara, eu vi uma postagem que comparava essa operação, né, do Alemão, do Complexo do Alemão, com uma chacina que ficou muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, que foi a chacina de Vigário Geral, que Aham. ainda foi, né, no Rio de Janeiro. Só que tem uma diferença, e essa diferença é fundamental. Na chacina de Vigário Geral, policiais entraram dentro da comunidade para vingar a morte de um policial, mataram dezenas de pessoas, inclusive mulheres, crianças, mas a revelia do Estado, né? Naquele momento, nós tínhamos um governo popular no Rio de Janeiro, que era o governo, né, de Leonel Brizola, Nilo Batista, e a Secretaria de Segurança Pública, na época era o professor Nilo Batista, era o secretário, foi atrás e buscou a responsabilidade por esse ato vingativo, essa chacina praticada por policiais fora, né, do serviço. Inclusive, eles estavam encapuzados. Hoje, nós temos uma chacina com policiais que foram para dentro da comunidade com uniforme numa operação coordenada pelas secretarias. Então, o que a gente pode concluir é que esse projeto que nós nominamos, e aí eu sou muito feliz em ter participado da criação do Movimento Policiais Antifascismo, porque o nosso movimento apontou em 2016
essa designação como sendo a designação importante para o enfrentamento que nós queríamos fazer, a luta antifascismo. Porque a porta de entrada do fascismo são as corporações policiais, infelizmente. Eu não estou falando dos policiais, não. Eu estou falando do Estado. Né? Essas políticas que são, né, organizadas visando a produção de cadáveres, elas não são definidas pelos policiais, elas são definidas pelo poder político. Então, isso eu acho que é uma marca que nós temos agora, a oportunidade de buscar uma reparação, inclusive internamente, porque, sinceramente, já não é de hoje, que eu acho que quem tem que investigar essas mortes é o Ministério Público Federal. Repara, não sei se todos que estão nos ouvindo sabem, mas essa operação teve a participação da Polícia Civil, né, que, junto com a Polícia Militar, fizeram essa operação contenção, chamada de contenção, mas que nos círculos policiais está sendo apelidada de Operação Suicídio, por conta da morte dos 4 policiais. Eu pergunto, quem é que vai investigar as mortes produzidas nessa operação? A Polícia Civil. Como é que pode? Uhum. Isso tem cabimento? Se a Polícia Civil estava na produção desses cadáveres, como é que cabe à Polícia Civil investigar se essas mortes ocorreram dentro do marco legal ou não? Então temos que acabar com isso. Já temos na Constituição a competência da Justiça Federal para investigar crimes de grave repercussão a direitos humanos. Este foi um crime que atingiu diretamente os direitos fundamentais daquela comunidade e dessas pessoas que foram mortas, direito à vida. Então é necessário que, de uma vez por todas, né, nós tenhamos o Ministério Público participando efetivamente na investigação, porque o Ministério Público brigou tanto para investigar no Brasil, e conseguiu, temos decisões do Supremo Tribunal Federal que admitem que se o titular do direito de ação penal, né, pode o mais, que é iniciar a ação penal através da denúncia, que esse Ministério Público pode investigar. E por que eles não investigam só o que eles selecionam e que interessam, né? E não aquilo que interessa efetivamente à sociedade? E hoje, no Rio de Janeiro, eu posso afirmar, é de Governo... interesse da nossa sociedade que o que aconteceu ontem dentro dos complexos do Alemão e da Penha sejam devidamente esclarecidos. Esse aparecimento de corpos, esse jogo de narrativas, essa disputa, porque, repara, não sei se vocês têm acompanhado, os caras aparecem com roupas íntimas, de cueca, né? E aí aparece a cena de um ou outro sendo retirada a roupa camuflada. Mas será que retiraram roupa camuflada dos 117? Né? Sim. Aí aparece alguns desses mortos, né? Você tem uma pequena investigação que aparece eles, né? Vamos lá, na rede social, parece que uma das mulheres, tem uma mulher que foi encontrada entre os mortos, que fizeram uma pesquisa na rede social e ela aparece portando arma. Isso, né, dá legitimidade para uma ação letal. Só para explicar, eu estudei no doutorado, né, o arquivamento dos inquéritos onde policiais matam uma pessoa em serviço que antigamente era chamado de auto de resistência. Eu peguei, né, um período entre 2000, e 2006 e estudei o que os promotores de justiça colocavam nos pedidos de arquivamento, porque a maioria desses inquéritos, pelo menos no Rio de Janeiro, que foi onde eu estudei, né, eles são arquivados pelo Ministério Público em menos de 5 anos. Né? E você vê que ali o que está em jogo não é como o policial agiu, mas sim quem morreu. Toda a investigação se resume a identificar se o morto era ou não traficante. E aí, quando é traficante, arquivam. Isso é repetido pela mídia, que quando tem uma operação como a de ontem, quer saber quantos tinham passagem na polícia e quantos não tinham, como se ter passagem, né, na polícia, se ter uma anotação criminal, autorizasse a polícia a matar alguém. Isso não é possível, porque a lei não traz isso. Né? Então, é necessário que haja um órgão. Né? Por isso eu falei Ministério Público Federal, porque, por incrível que pareça, muitas vezes os ministérios públicos estaduais fazem parte de uma política de Estado de extermínio. Então, uma das coisas que eu concluí no meu trabalho de doutorado é que a polícia mata, mas não mata sozinha.
Do lado da polícia tem um poder jurídico, o Ministério Público, às vezes a magistratura, atuando ali no sentido de dar legitimidade a essa letalidade. Porque, olha que incrível, nós temos a polícia que mais mata no mundo. Se nós formos ver, essas mortes produzidas pela polícia no Brasil estão dentro da lei ou fora da lei? Essa é a grande pergunta da minha tese de doutorado. E eu fui concluir que essas mortes estão dentro da lei no Brasil. Por quê? Quando o promotor de justiça pede o arquivamento porque o morto tem passagem no tráfico, porque o fato ocorreu em comunidade favelada, eles colocam isso. O fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e bandido. Quando isso é legitimado, o Estado brasileiro está dizendo que essa ação letal ela não é contrária ao direito, ela está dentro da lei. Então, o arquivamento dessas investigações, e é o que vai acontecer provavelmente com todos esses inquéritos que vão ser obrigatoriamente instaurados para apurar o resultado morte na operação de ontem. E se nós não tivermos uma vontade política, e aí o governo federal é fundamental nesse momento, né, para que realmente a gente dê um sinal de que essa política de Estado precisa ser contida, pelo menos pelo poder político do nosso campo, que nós acreditamos que está na luta contra isso que nós denominamos como neofascismo.